Fala guerreira, tudo jóia? Sou o professor Moacir, seja bem-vindo ao canal Math Academy. Eu sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA, tendo sido antes muito burro em matemática, mas finalmente depois eu destravei. Hoje tenho as dificuldades normais aí de qualquer estudante da disciplina, porque, claro, a gente acaba tendo dificuldade com a medida que a gente vai aprendendo coisas novas, né? Então a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior. Vamos continuar tratando aí do assunto relacionado a chamado divisibilidade, também restos de divisão, e a gente vai avançando aí, construindo o nosso prédiozinho da matemática, não é isso aí? Então, depois da vinheta a gente retorna, tá bom? Voltamos, então, só lembrando, fica à vontade aí, deixa sua dúvida aqui do lado, aqui no e-mail que eu estou deixando, curta o canal, compartilhe esse vídeo, fale dele para mais pessoas que estão precisando melhorar aí na matemática, aprender coisas que talvez tenham ficado para trás e tenham aquela dificuldade. Também você pode deixar sua dúvida no meu WhatsApp, fique à vontade, tanto por e-mail como pelo meu WhatsApp, e é importante, não deixe a dúvida acumular, isso é muito importante. E lembrando que desde o vídeo anterior, estou deixando na descrição do vídeo a lista de exercícios, né, de questões, para a gente treinar. Matemática é treinamento, não se estuda matemática maratonando igual série do Netflix, então precisa treinar, tem que meter a mão na massa, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui, vamos dar continuidade ao que a gente já viu no vídeo anterior, que são os critérios de divisibilidade e os restos das divisões. Hoje, especificamente, nós vamos tratar, continuando falando sobre divisibilidade, nós vamos tratar dos restos da divisão e critério de divisibilidade 7, 8, 9 e 10. Eu abortei o 11, tá? Ia falar até o 11 aqui, mas o 11 ele é bem parecido com o critério de divisibilidade do 7, então é melhor a gente deixar o 11 para frente para o vídeo não ficar muito extenso. Então a gente vai até o 10. Inicialmente, como eu comentei no vídeo anterior, o 7 a gente precisa de um cuidadozinho a mais. Qual o resto da divisão de 84 milhões, bilhões, 325 milhões, 436.397 por 7? Eu comentei que dependendo do tamanho do número que você for fazer, acho que é melhor pegar e dividir por 7 logo e ver qual o resto que dá, ou se for realmente ver se é divisível por 7 ou não, talvez seja mais fácil fazer de imediato. Esse número aqui dá para a gente trabalhar com a regrinha que eu vou apresentar aqui. Então fica a teu critério. Eu já vi alguns livros de matemática, o autor falando simplesmente, pega e divide por 7. Porque é tanta regrinha dentro do número 7 ali que vamos direto para a divisão que é mais fácil. Mas fica a teu critério. Esse número aqui, como ele é muito extenso, a gente vai dividir por 7 a diferença entre as somas das classes ímpares e a soma das classes pares. E aí vamos relembrar o que é ordem e o que é classe. Aqui nós temos ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5 e por aí vai, 6, 7. Então sempre da direita para a esquerda. Ordem é cada algarismo que compõe o número. E o que é a classe? Classe é um agrupamento de 3 ordens, ou um agrupamento de 3 algarismos. Então a classe a gente pode chamar de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Ou a gente pode também chamar classe simples, classe das centenas, classe dos milhares e classe dos milhões, classe dos bilhões, milhão, bilhão, perdão, que é classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Então a gente chama classe, no nosso caso aqui, como a gente está falando de ímpar e par, a gente vai adotar a classificação aqui, a gente olhar e classificar uma classe se ela é ímpar ou se ela é par. Então aqui é classe 1, ímpar, classe 2, par, classe 3, ímpar e classe 4, par. Então classes ímpares menos as classes pares dividido por 7. Vamos identificar então quais são as classes ímpares desse numerário aí.
325 e 397. E quais são as classes pares? 84 e 436. Vou pegar os de vermelho ali, que são as classes ímpares, vou somar essas duas classes, obtendo 722. E agora eu pego as classes pares, somo as duas, 84 mais 436, e vou obter 520. Dos dois resultados, eu vou pegar a ímpar no alfabeto, vem primeiro, letra I, vem primeiro que letra P. Então, a gente vai pegar ímpar menos par. Então, vamos pegar 722 menos 520, obtendo 202. Aí sim, desse 202, pegando o 202, eu vou dividir por 7 e vou observar ali que resto que vai dar. 20 dividido por 7 dá por 2, né? 2 vezes 7, 14. Para 20, 6. Restam 6. Vamos baixar o 2. Baixando o 2, vamos dividir 62 por 7, que dá um quociente 8. Dá por 8. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. Para 62, resta 6. Então, o resto daquele número enorme que a gente tem lá em cima, dividido por 7, vai ser resto 6, fazendo esse critério aí que eu apresentei. Tudo bem, peguei aqui uma conta tranquila, que ímpar menos par deu um número positivo. E cuidado que não existe resto negativo. Então, se eu obtiver um ímpar menos par, um número negativo, como é que eu procedo? Aí vem a segunda dica. Qual o resto da divisão de 235.478.126 por 7? Aqui eu já separei as classes ímpares e pares, para ficar mais fácil. Vamos fazer 235 mais 126, o que vai me dar 361. Classe par, só tem uma, 478. Vou subtrair 361 de 478. Está na cara que vai dar um número negativo, né? Menos 117. Aí o menos 117 eu divido por 7. Menos 11 dividido por 7, qual o número que eu multiplico por 7 e chego pertinho ali do menos 11? 2 dá menos 14. Vou falar aqui passou, mas não passou, né? Porque menos 14 ele é mais negativo do que o menos 11. Então, na reta dos reais, que a gente vai estudar mais para frente, mas a reta dos reais, você está no menos 14, você está indo em direção ao zero. Então, ele é um número menor do que o menos 11. Mas vamos entender assim, valor absoluto. O 14 fica antes, fica depois, já passou. Então, vamos pegar o menos 1. Lembrar que eu tenho que multiplicar o número negativo por 7. 7 é positivo. Eu tenho que chegar perto de um negativo. Então, vou fazer com menos 1. Menos 1 vezes 7 é menos 7. Lembra que quando a gente não tem, a gente está dividindo um número positivo, o que a gente faz? O quociente multiplicado pelo divisor, eu passo para lá e subtraio. Não é que eu passo para lá, né? Eu subtraio do número que está no dividendo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. É menos 7. Eu vou do menos 11 tirar menos 7. Quando eu tiro o menos 7, esse menos 7 fica positivo. Então, menos 11 mais 7 resulta em menos 4. Vou baixar agora o 7. Vou fazer a conta com menos 47. Eu não me preocupo mais com o número negativo lá no quociente, porque aquele sinal negativo que está na frente do 1, ele contamina todo mundo. Então, qualquer número que eu colocar ali vai ser menos ele, né? Então, o menos 47 dividido por 7, o número que mais chega perto ali é o menos 6. Menos 6 vezes 7, menos 42. Menos 47 mais 42 dá menos 5. O que eu fiz aqui? Eu tinha uma quantidade de balas na minha mão, eu peguei essas balas, faltou, e ainda tem gente para entregar. Aí eu peguei mais 5 do coleguinha, eu fiquei devendo 5. Então o que eu faço? Eu tenho que tomar essas 7 balas de novo e tirar esses 5, que aí realmente eu fico com o resto que eu tinha na minha mão originalmente. Ou seja, do menos 5, eu somo 7 e aí eu obtenho que o resto é 2. Ali é a mesma coisa, se fosse dividido por 11, é o mesmo raciocínio.
pego o resto, puxo o divisor, somo o divisor ao resto, e aí eu obtenho o resto negativo, né? Aí eu obtenho o resto de verdade, porque o resto tem que ser positivo. Ali eu estou devendo. Roubei do coleguinha 5 balas. Devolvi as 5, fiquei com as 2 que eu tinha na minha mão. Beleza? Das 7 distribuídas, devolvo as 5, fico com o resto que eu deveria ter na minha mão. Resto 2. Tá, a gente pegou o número que tem classes. E se for um número 3 algarismos, por exemplo, só tem uma classe. Então a gente duplica o último algarismo e subtrai do restante. Então, para aqueles casos ali, são números com mais de 4 algarismos, que a gente com mais de 3 algarismos, 4 para cima, porque a gente tem 2 classes, pelo menos 2 classes, né? Mas só que um número com 3 algarismos, ele só vai possuir uma classe. Então, eu vou pegar, no nosso exemplo aqui, 154, vou duplicar o último algarismo, que é 4, 2 vezes 4, 8. Aí vou tirar do outro, que sobrou 15 menos 8. 15 menos 8 dá 7. 7 dividido por 7, quociente 1, resto 0. Então, o resto da divisão de 154 por 7 vai dar resto 0. Agora vamos para o número 8. Eu já dei um spoiler no vídeo anterior. Final, o 2 eu olho para o último algarismo, o 4 eu olho para os 2 últimos algarismos, e o 8 eu olho para os 3 últimos algarismos. Qual o resto da divisão 8.745.681 por 8? 3 últimos algarismos. Divide por 8 o 681. O resto desta divisão é o equivalente ao resto, é o mesmo resto se eu fizesse a conta lá com o número de cima. Por 8, dividido por 8 dá 8, 8 vezes 8 é 64, para 68, 4. Baixo 1, aí o quociente dá por 5, 5 vezes 8, 40, resto 1. Tranquilinho, né? Um número é divisível por 8 quando o número formado por seus 3 últimos algarismos também o for. Aqui eu lanço um alerta. Pode causar certa estranheza se vocês pegarem um número que termina com 3 zeros. Mas a gente precisa lembrar que o zero, se eu estou analisando os 3, e os 3 algarismos são zero, o zero ele é divisível por qualquer número. Qualquer número. Então, quando eu analisei o 4 eu pego os 2 últimos algarismos. Então, os 2 últimos algarismos, sendo múltiplos de 4, lembrar que o zero também está nesse balaio, o número é divisível por 4. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou falando isso porque eu já vi livros tratando o seguinte: um número é divisível por 8 se os 3 últimos algarismos terminarem em 0 ou se eles forem divisíveis por 8. Então, só atentar para isso aí. Se eu bater o olho, esse número é divisível por 8, bater o olho, termina com 3, os 3 últimos algarismos são 0, ele é divisível por 8. Só atentar para esse detalhe. Chamar a atenção porque pode causar estranheza se pegar uma questão dessa. Por 9. Por 9 agora. O 9, ele é muito parecido com o 3. O que a gente fez com o 3? 9 é múltiplo de 3, né? Então ele é muito parecido. O que a gente fez com 3? Soma todos os algarismos e divide por 3. O que a gente vai fazer por 9? Resto da divisão desse número grande aí por 9. Soma tudo e divide por 9. Olha que beleza. Então, por 3 e por 9, o procedimento é o mesmo. Então, pego 4 mais 7, mais 7, mais 8, somo tudão. Quanto que deu? Deu 49. 49 divide por 9. Dá por 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar em 49, resto 4. Restam 4. 4 unidades. Então é isso aí. Pegou, somou tudo, dividiu por 9. A gente obtém o resto. E tem um detalhe aqui de algo que era muito falado na época, pelo menos do meu pai, dos meus avós, que é a regra dos 9 fora. Era assim que o pessoal falava. O que é isso? Você vai pegando todos os algarismos de um número, vai somando, até você chegar num número que só tenha um algarismo.
Este algarismo é o mesmo resto que seria deixado se eu pegasse aquele número maior e dividisse por 9. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Peguei 4 mais 7 mais 8 mais 6 mais 6 mais 3 mais 8 dá 49. Somo de novo. 4 mais 9, 13. Agora 13, 1 e 3. Soma de novo. 1 mais 3, 4. Esse 4 é o resto. Então dá para aplicar aquela regra dos 9 fora, que é dos nossos pessoal mais da minha idade aí, dos nossos pais, dos nossos avós. O pessoal usava muito na escola, que isso aí caiu em desuso, o pessoal não usa mais, mas tem aí a regra dos 9 fora. Soma tudo, vai somando, até atingir até obter só um algarismo. Esse único algarismo vai ser o resto. No nosso caso aqui, 4. Tá bom? Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos absolutos também o for. É a mesma regra do 3. E finalizando aqui o vídeo de hoje, 10. 10 é muito simples. Qual o resto da divisão de 47.936 por 10? Basta pegar o último algarismo do número. Divide isso aí por 10. Você vai chegar no resto 6. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. 6 é o resto e o critério de divisibilidade é aquele que eu apresentei. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tamo junto e espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Na próxima a gente vai abordar aí o 11 em diante, mais algumas regras específicas aí importantes sobre a questão dos restos, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na próxima.